Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flá Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa sexta-feira para trazer as últimas informações e também as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente trazer esse giro de informações do Flamengo, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do trabalho, que também você deixa o like sinaliza para a plataforma que você gosta dos conteúdos, que você também compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam estar se juntando aqui conosco, e por fim, que você ative o sininho das notificações, para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Vamos lá. O Flamengo se reapresentou ontem, quinta-feira, e depois das folgas deu início, assim, às atividades em preparação para a partida diante do Bahia. Quinta-feira, 12 de setembro, às 21h45 no Maracanã, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O elenco rubro-negro fará, até o encontro com o Bahia, na quinta-feira, dia 12, 6 atividades em preparação. Serão 6 treinos que o Flamengo terá até o jogo contra o Bahia. O treinamento de ontem teve como novidades a presença, junto com o grupo, pela primeira vez, dos jogadores novos contratados do Flamengo, o lateral esquerdo Alexandro e também o atacante Gonzalo Plata. Agora, totalmente integrados ao grupo de atletas. Outras novidades boas foram as presenças normalmente no treino junto com o grupo dos zagueiros Davi Luiz, que contra o Corinthians saiu sentindo uma lesão, e também de Léo Pereira, que foi vetado contra o Corinthians por ter uma pequena entorse de joelho. Então, os dois zagueiros, Davi Luiz e Léo Pereira, treinaram normalmente, estão à disposição do treinador Tite. Arrascaeta e De La Cruz fazem etapa final de tratamento, podendo ir para a transição a qualquer momento, né? A qualquer momento, se aproximando de estarem presentes diante do Bahia. Logicamente, a Arrascaeta tem muito mais chance de enfrentar o Bahia na quinta-feira, dia 12, do que Nicolás De La Cruz. Vamos torcer, quem sabe aí não aparece os dois contra o Bahia. O Flamengo volta a treinar hoje no CT Ninho do Urubu, onde realiza a sua segunda de 6 atividades que terá em preparação para enfrentar o time da Bahia, né? A CBF, agora presta atenção nessa notícia, hein? A CBF definiu na tarde de ontem que Braulio da Silva Machado será o árbitro de Flamengo e Bahia, quinta-feira, dia 12, 21h45 no Maracanã, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Agora eu vou trazer para vocês a equipe completa de arbitragem que vai trabalhar nesse jogo e prestem atenção no árbitro de vídeo. O árbitro vai ser Braulio da Silva Machado, assistido na bandeira 1 por Guilherme Dias Camilo, na bandeira 2 por Alex Ang Ribeiro, e no árbitro de vídeo, nada mais nada menos do que a paulista Daiane Muniz, que toda vez que é árbitro de vídeo em jogos do Flamengo, ela complica. Meus amigos, eu não estou aqui pegando no pé de ninguém, mas quem viver verá. Quem viver verá. Então tá aí. Braulio da Silva Machado é o árbitro, Daiane Muniz é o árbitro de vídeo. Durmam com essa. O Flamengo Basquete, o orgulho da nação, faz hoje, sexta-feira, na Espanha, o segundo de 4 amistosos que fará lá em solo espanhol durante a sua pré-temporada contra times da Espanha, né? A partida acontece às 15 horas e o Flamengo Basquete vai enfrentar o Basquete Corunha, da cidade de La Coruña. Então, mais um teste para o orgulho da nação, que perdeu o primeiro jogo, né, para o Camúcia por 75-73, mas deixou uma boa impressão, pois apenas foi a primeira partida do time desde que voltaram a treinar, se preparando para a temporada 24/25. O atacante nigeriano
Schola renovou o visto de residência para permanecer mais 5 anos no Brasil. A solicitação para renovação da permissão de residência no país foi requerida pelo Clube de Regatas do Flamengo junto ao governo federal. O atacante está de contrato novo com o Flamengo, com quem assinou por mais 3 anos, ficando no rubro-negro até final de 2027. O meio-atacante Vitor Hugo, cria da base rubro-negra, envolvido na negociação que trouxe Carlos Alcaraz ao Flamengo, agora emprestado e defendendo Göztepe da Turquia, no final de semana passado foi relacionado para uma partida contra o Bodrum Fik, porém não saiu do banco na vitória por 2-0 de sua equipe pelo Campeonato Turco. Aqui a gente deseja mais uma vez muito boa sorte para o Vitor Hugo nesse ano de empréstimo ao time turco. Meus amigos, a Seleção Brasileira Sub-20, que tem nos seus quadros 4 jogadores rubro-negros, Iago zagueiro, João Vitor zagueiro, Ryan Lucas volante e Matheus Gonçalves meio atacante, fez ontem em São Januário seu primeiro de 2 amistosos contra o México e venceu por 2-0 com gols de Arthur Dias, que pertence ao Atlético Paranaense, e Ryan, que pertence ao Vasco. João Vitor, Ryan Lucas e Matheus Gonçalves, jogadores do Flamengo, começaram como titulares a partida contra o México. Lembrando que os prazos definitivos para inscrição, tanto na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, são respectivamente 9 de setembro, próxima segunda, para a Copa do Brasil, e dia 20 de setembro para inscrições no Brasileiro. Lembrando ainda que após o fechamento da janela só podem ser inscritos atletas sem contrato, ou seja, livres no mercado. Em relação a Libertadores, ainda há prazo para inscrição. Digo melhor, substituição de 3 atletas na lista de 50 nomes para as quartas de final e se perder esse prazo, você ainda tem, numa eventual disputa de semifinal, você pode também substituir mais 3 nomes. Então, daqui até o final da Libertadores, você pode substituir 6 nomes na sua lista de 50 nomes. O lateral esquerdo, Alessandro, novo reforço do Flamengo, que teve como passagem no seu último clube, a Juventus de Turim, foi apresentado de forma oficial em uma coletiva de apresentação ontem no CT Ninho do Urubu, e nós trouxemos aqui as principais falas do Alexandro quando da sua apresentação ontem lá no CT Ninho do Urubu, na sala, vamos lá. Primeiro ele agradeceu pela confiança do Flamengo e disse que essa confiança ela será compensada dentro de campo, né? Mostrando que ele também tem confiança dele mesmo, e ele está certo, né? Falou da ansiedade de estar já no Maracanã, de sentir a energia da nação rubro-negra pulsando dentro do Maracanã com o Flamengo em campo. Elogiou a recepção por parte do grupo de jogadores que já conhecia, alguns, e disse também que isso, se juntando ao conhecimento da comissão técnica, facilitou e facilitará a sua adaptação novamente ao futebol brasileiro. Sobre a parte física, revelou estar bem, que vinha treinando no Portimonense de Portugal e que, se o Tite precisar, ele vai. Da experiência como zagueiro, pelo qual vinha jogando na Juventus já há algum tempo, ultimamente lá na Juventus, encara como um aprendizado, experiência em fazer mais de uma função e que está à disposição do treinador para atuar em qualquer posição que o treinador solicitar. Seleção brasileira, sobre seleção brasileira, diz que sempre vai pensar em seleção brasileira, independente de ter 33 anos ou não. Porém, ele disse que não foi a seleção brasileira o principal motivo de volta ao Brasil, e sim o Flamengo propriamente dito. E também falou da presença de Tite no Flamengo, disse que o fator Tite foi importante pela facilidade de entendimento à tática empregada pelo treinador e que isso também foi determinante para que ele pudesse estar no Flamengo nesse momento. Então,
Um cara muito tranquilo, um cara muito sereno nas palavras, sabe colocar muito bem as palavras, não se precipita, não se empolga, né? Falou tudo dentro de um contexto de razoabilidade, então deixou uma boa impressão o Alexandro na entrevista coletiva de apresentação. Precisamos agora que ele deixe uma boa impressão quando ele entrar em campo vestindo o manto sagrado rubro-negro. Meus amigos, mais um grupo político do Flamengo se definiu em relação à eleição presidencial do Flamengo, né? Do Flamengo. Dessa vez, o grupo Ideologia Rubro-Negra declarou apoio ao pré-candidato Luiz Eduardo Batista UBAP. E está chegando a hora da definição nas eleições, né? Entre o dia 10 e o dia 30, as chapas precisam ser oficialmente registradas para concorrerem às eleições. Depois da apresentação de Alexandre, hoje às 13h30, também no CT do Urubu, será a vez da apresentação do meia argentino Carlos Alcaraz, que falará para a torcida do Flamengo e também para a imprensa em geral. Então, imperdível, 13h30, Carlos Alcaraz falando na sua apresentação oficial ao Flamengo. O Flamengo votará, agora é importante, hein? O Flamengo votará na próxima quarta-feira da semana que vem, dia 11 de setembro, em reunião no Conselho Deliberativo, uma emenda que tem como objetivo dificultar a implementação de uma SAF. Trata-se de uma emenda criando regras de votação se um dia alguém propor a criação de uma SAF no Flamengo. As principais modificações são as seguintes: a votação será na Assembleia Geral e não no Conselho Deliberativo, com 60% dos sócios aptos, Mais ou menos hoje nós temos 6 mil, teria que ter uma Assembleia com 3.600 para que pudesse ser aprovado. E essa aprovação seria uma aprovação qualificada com 2/3 do quórum, né? Então, não é tão fácil assim. Dificulta? Dificulta. Pode ter certeza que dificulta. Agora, esperamos que na próxima quarta-feira, dia 11, no Conselho Deliberativo, seja votada e aprovado essa dificuldade que está sendo imposta para, em alguma situação, se pensar em criar uma SAF no Flamengo. Falando em eleição novamente, o advogado Maurício Gomes de Matos, ex-vice-presidente de embaixadas e consulados da gestão Landim, lançou oficialmente sua candidatura à presidência do Flamengo na noite de ontem, em evento realizado em um clube na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio de Janeiro. Dia 9 está marcado a do BAP, né? E dia mais perto do final do mês está marcado o lançamento da candidatura do Rodrigo Doncho. Valim ainda não informou o lançamento oficial da sua candidatura. E assim nós vamos definindo os candidatos e definindo o processo eleitoral do Flamengo, que vai culminar no dia 9 de dezembro, quando da realização na Gávea das eleições presidenciais do Flamengo, que esse ano promete muito. Meus amigos, as notícias são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!